Olá, nativos do templo, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não trago um vídeo aqui? Resolvi falar dos sons de Hecate. Eu já deixei um texto, hoje eu tô gravando um vídeo. Quando a gente fala dos sons de Hecate, é inevitável pensar no quanto o culto a ela sempre foi acompanhado de ruídos. Ruídos, clamores, estalos, latidos. E isso, pessoal, não é acidental no universo hecatino. No universo antigo, pré-helênico, inclusive, o som era liturgia. Nas fontes mais remotas, como Hesíodo, por exemplo, Hécate já surge associada ao bronze, ao bater de pratos metálicos. Em rituais noturnos, os devotos empunhavam pratos de bronze, tambores e sinos. Sino também é uma ferramenta dedicada à deusa. Porque eles acreditavam que o som não era apenas invocação, que o som poderia promover a abertura de passagem. O barulho agudo, por exemplo, estridente, cortava a densidade do espaço e trazia aquele rasgar dos véus, naquele silêncio do culto a ela, que geralmente era feito à noite. E aí a gente fazia essa travessia do possível, né? Então a gente tem um detalhe, por exemplo, no hino órfico 1, Hécate é invocada como Quitônia, Triódites e também a Pânton, guardiã de tudo, né? A Senhora das Encruzilhadas, onde só no hino era o suficiente o instruir essa invocação com os ruídos, por exemplo, de bronze e outros materiais dedicados a ela. Isso não aparece em qualquer outra divindade. Você não convoca, por exemplo, Apolo com barulho metálico. Você não chama Afrodite com estalo. Mas Hecate, ela tem uma exigência de sons desse tipo, como assoviar, por exemplo, também um uivo, um trovão, um barulho instalado nesse sentido. Só que a gente não para por aqui. Os uivos dos cães, por exemplo, que eram parte da liturgia natural, os devotos entendiam que o cão, que é um animal consagrado a ela, percebia o que os humanos não viam, eles percebem o que a gente não vê. Então, quando o cão latia, o rito se confirmava. O som canino era tanto instrumento litúrgico quanto os tambores humanos, onde os cães sinalizavam a passagem da deusa. Perceba como Hecate, ela se afasta da musicalidade harmônica. Às vezes ela traz uma questão de estrondo musical, enquanto, tipo uma ópera, né? Enquanto Dionísio tinha um tímpano, né, aqueles coros mais estáticos, enquanto Apolo tinha a lira, Hécate se manifestava na dissonância. Então ela é uma deusa um pouco dissonante, no ruído que quebra aquele espaço. Esse é o timbre dela. O timbre, um som um pouco assustador, um pouco sombrio. Outra camada pouco falada são os sons de vento. Então, quando a gente percebe, por exemplo, em Estratocineia, né, onde havia um dos templos mais monumentais dedicados a ela, os sacerdotes relatavam que em noites de rito, rajadas súbitas de vento atravessavam o espaço, mesmo sem tempestade. Então, às vezes, só aquelas rajadas, a própria tempestade configura como a manifestação de Hecate. Esse som era interpretado como a respiração da deusa, soprando entre mundos, e até hoje muitos que trabalham em culto hecatino dizem que durante invocações o vento entra pelas portas e elas batem, e as janelas batem e fica aquele assovio, né? As janelas estremecem, e isso é mais do que coincidência dentro do culto venerado a essa deusa. Agora, existe, né, um aspecto marítimo fascinante, que dentro de Hecate Enalian, que é um dos epítetos dela, que é Hecate do mar, entre navegadores, o fogo de Santelmo, aquele clarão azul nos mastros em tempestade, era visto como sinal dela. Só que esse fogo vinha sempre acompanhado de um zumbido também, um zumbido similar a um zumbido elétrico, um estalo no ar. Esse som é entendido como a voz hecatina guiando marinheiros em meio ao caos. Já pararam para pensar o que os marinheiros passam no mar, né? Então, de novo, gente, não é um silêncio, é ruído. É sempre uma manifestação sonora.
seja num estalo, num assovio, num trovão, num raio, tá? E se a gente organiza tudo isso em liturgia, a gente pode dividir, por exemplo, no que eu me lembro aqui, em mais ou menos 3 ordens, né? Que seriam os sons naturais a Hecate, uivos, ventos, trovões, distantes, né? Madeira estalando no fogo, passos, portas, janelas batendo. Sons ritualísticos, que é o som do bronze, dos sinos. Eu já ouvi a Catina falar que escuta sons de sinos no astral, tambores, estalos propositais no astral, né? E sons interiores, coração acelerado, o sangue pulsando nos ouvidos, suspiro profundo no transe, um suor frio, né? A taquicardia, o tremor interno, né? Todos eles são válidos dentro da liturgia hecatina. É muito particular e tem que se perceber como intuição, nem sempre é com essa clareza. E em muitas tradições, todos eles eram buscados e até provocados para chamar Hecate, porque nós podemos provocar com esses sons também, tipo pegar uma corrente e começar a arrastar, né? E aqui que entra um detalhe que ninguém comenta. O silêncio também faz parte dessa liturgia. O silêncio também é um som dela. O silêncio antes do uivo, o silêncio antes do bronze, o silêncio absoluto antes de ser cortado por um estrondo, por exemplo. Para Hecate, o som nunca é contínuo, ele é sempre interrupção. A deusa dos limiares, do corte, morte, vida, vida, morte, né? Então, ela é a quebra do comum. É uma deusa que ela está no incomum. Então, agora, exemplos práticos na antiguidade, né? Durante os deipnons, por exemplo, hecatinos, que são as entregas, né? Nas limpezas da comedora de sujeira, os banquetes oferecidos a ela nas portas, né? Havia quem batesse 3 vezes com uma vara ou com um cabo de bastão no chão, chamando a atenção da deusa, antes dessas entregas. 3 batidas secas, isso era quase que um código sonoro, sempre o número 3 ou o número 9, né, que configura 3 vezes. Em necromancia também, nós temos textos que relatam que o necromante escutava sons de passos, de correntes, de estalos antes da visão do espectro de Hecate surgir. Esses sons eram anúncio de que Hecate estava abrindo a passagem, ou estava vindo recolher as oferendas. E há epítetos, né, que reforçam esse aspecto, como Cleidocus, por exemplo, que é a portadora das chaves. A gente pode escutar barulho de molhos de chaves ou chaves caindo no chão, ou barulho de chave no astral, como também a gente chama os psicopompos, que são os fantasmas, né, os mortos inquietos, que são as almas que ela conduz. Em ambos os casos, a condução é sempre acompanhada de sons. Ranger de uma chave, latido de cães ou sopro do vento. Então, gente, se a gente comparar com práticas de outras culturas, percebe-se um eco, né, uma ressonância, como nos xamãs siberianos, por exemplo, que o tambor marcava a viagem entre os mundos, eles fazem essas viagens, né? Nos órficos, o bronze era a senha de Hecate. Nos templos, o cão era a vigia do sono, da questão do sono sonoro, tá? Tudo converge para uma coisa. Sem som não há travessia. Lembrando que o próprio silêncio é o som. Então, o que podemos aprender disso hoje? Que trabalhar com Hecate não é só oferecer vela, vinho, chave, tocha, especiarias, iguarias, né? Montar aquele altar esplendoroso para ela. Mas é também escutar e produzir sons. Deixar que o ambiente fale, ouvir os uivos, os latidos dos cães, bater 3 vezes a chave no altar, ou bater no chão com as mãos, ou bater com os pés, deixar o vento atravessar a sala. Porque são esses sons que fazem parte da liturgia real, fundamentada, legítima, dentro da história do culto hecatino. E que já estavam presentes há 2, 3 mil anos. E talvez o ponto mais erudito e oculto seja esse, de que Hecate não é uma divindade de melodias ou suaves, a não ser que a gente esteja falando de epítetos mais celestiais, tá? Ela não canta como as musas,
ela desarma os ouvidos. Ela fala através daquilo que perturba. O som é perturbador. Daquilo que não atravessa, na verdade, o silêncio. É daquilo que nos arranca da zona comum. Então, não é como o canto da sereia, tá? Por isso que quando você escuta o barulho de chaves, um vento repentino, um cão que late sem motivo, né, sons que aparentemente não têm motivo, são repentinos ou até mesmo o próprio coração disparado, você pode entender que talvez não seja o acaso, então é ouvir a intuição em relação a isso, porque talvez seja o som de Hecate. E Hecate, quando anuncia em som, ela não está apenas presente, ela está abrindo o caminho. Então comecem a perceber esses sons, comecem a decodificar. Anotem o que vocês estão escutando, tá? Gente, eu quis trazer, né, esse vídeo pra gente conversar mais um pouco, para eu movimentar o canal. Espero que vocês gostem. Eu peço que vocês continuem aqui se inscrevendo, ativando o sininho, dando like para o YouTube entregar o material, esse conteúdo que ele entende que é relevante através desse movimento. Eu sei que é meio chato a gente pedir, mas é através desse movimento que o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Então se inscrevam, compartilhem também o conhecimento com outras pessoas, tá bem? Muito obrigada, eu estava com saudade aqui de gravar para vocês, então a gente vai se falando cada vez mais, tá bom? Encontro vocês no simpósio. Um beijo!